Amém. Quero saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã de maneira poderosa e tremenda. Quero dar início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, orando, agradecendo a Ele por mais essa manhã, agradecendo ao Senhor por estarmos em sua casa de adoração. Quero convidar você a fechar os seus olhos, você ter esse primeiro momento com Deus, esse momento de agradecimento, esse momento de colocar nas mãos dele esse culto, esse dia, essa semana. Você talvez já tenha orado em sua casa, orou agradecendo ao acordar, antes de vir para cá, mas eu quero te dar essa oportunidade agora, a você agradecer ao Senhor por estar aqui nesse lugar, ou você que nos acompanha na transmissão, de você estar nesse momento, separando esse tempo para adorar ao Senhor. É muito bom, é precioso para nós, é de suma importância esse tempo. É um momento em que nós paramos tudo na nossa vida, paramos todas as nossas atividades, paramos todos os nossos compromissos para nos dedicarmos ao Senhor, nos dedicarmos a ouvir a palavra do Senhor, a falar com o Senhor em oração, a louvar o nome dEle. Eu quero convidar você a junto comigo orar agradecendo a Deus e entregar esse tempo nas mãos dEle em nome de Jesus. Senhor amado, Pai bendito, nós te louvamos e te engrandecemos. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa noite, para quem nos assiste na transmissão. Obrigado, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Pai, pelo presente da vida, o dom, ó Pai, de respirar, de estar na Tua presença, de poder, Senhor, andar de um lado para o outro, sabendo que a Tua boa mão está estendida sobre nós. Queremos Te agradecer, Senhor, pela nossa família, agradecer, Senhor, pela nossa igreja, agradecer, Senhor, pela vida de cada pessoa que já está aqui, aqueles que ainda chegarão, aqueles que ainda entrarão, Senhor, nesse lugar. Traga, Senhor, debaixo da Tua segurança, debaixo da Tua paz. Obrigado, Senhor, pela vida de cada ministro de louvor aqui nessa manhã. Obrigado, ó Pai, pela vida do Isaac. Obrigado, Senhor, pela vida do Tiago. Obrigado pela vida do Igor, Senhor, ali nos equipamentos. Obrigado, Senhor, nós te pedimos, toma o Teu lugar aqui, Senhor. Seja entronizado, seja o centro, ó Pai, não só desse culto, mas o centro da nossa vida. Que nós venhamos a nos esvaziar, para que o Senhor possa nos encher mais de Ti. Como disse João Batista, importa que eu desapareça, que eu diminua e que Ele cresça. Que nós possamos, Senhor, diminuir ainda mais, para que o Senhor venha crescer ainda mais. Nós oramos a Ti, Te agradecendo e Te pedindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Glória a Deus. Tenha liberdade, Senhor, aqui nesse lugar. Toma o Teu lugar, Senhor. Lamentações, Jeremias capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 22, na palavra do Senhor. Esse texto que declara a seguinte verdade: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a Tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo
Deus pôs sobre ele, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não o rejeitará para sempre, ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Aleluia. Somente até aqui. Eu quero ler com você mais uma vez o versículo 22 e o versículo 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A causa de nós estarmos aqui reunidos nessa manhã, a causa de nós estarmos vivos na presença de Deus, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele é bom. E a palavra do Senhor nos diz aqui nesse texto, que o Senhor, Ele não nos aflige para entristecer, o Senhor não nos exorta para nos paralisar, para nos matar, mas faz para o nosso bem. Quando nós recebemos a misericórdia de Deus, nós recebemos e somos constrangidos por tamanho amor, porque, como eu costumo falar, há momentos que até mesmo nós não queremos nos perdoar por conta das nossas fraquezas, por conta das nossas dificuldades, por conta dos nossos erros. Às vezes nós mesmos perdemos a paciência e queremos desistir de tudo, mas mesmo quando nós desistimos, mesmo quando nós pensamos em largar, mesmo quando nós pensamos que acabou, Deus se revela diante de nós e declara: apenas se arrependa, apenas confesse os seus pecados, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se fosse pelo mérito, se fosse pela qualidade própria, pela virtude própria, nenhum de nós estaríamos aqui, nenhum de nós, nem o pastor, nem os ministros, nem a liderança, ninguém. Mas a misericórdia do Senhor se renova sobre ti nessa manhã, a misericórdia do Senhor se renova sobre mim nessa manhã, e o Senhor declara para nós: assim diz o Senhor, grande é a fidelidade daquele que nos ama. Eu quero convidar você nesse momento mais uma vez a orar junto comigo. E agora, caso você tenha algo a confessar diante de Deus, eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero te dar a oportunidade para você falar com Deus agora com toda a sinceridade que há no seu coração. De você agora expor diante do Senhor tudo aquilo que há em ti, a se esvaziar, a colocar nas mãos dele, pedir misericórdia, pedir perdão. Talvez você tenha falado algo que não agradou ao Senhor, talvez você tenha feito algo, caído no mesmo pecado que você já caiu, já pediu perdão, mas aquilo volta diante de você mais uma vez. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã se sentindo culpado, talvez você tenha entrado aqui nessa manhã se sentindo pequeno, se sentindo até mesmo distante de Deus. Talvez você esteja passando um momento de silêncio de Deus na sua vida, eu não sei. Mas eu quero te dar a oportunidade agora de você se envolver nessa misericórdia, de você se envolver nessa graça, de você abrir a sua boca, abrir o seu coração, declarar palavras ao Senhor, rasgar as suas vestes diante dEle, rasgar o seu coração e apresentar você como você de fato está nesse momento. Se você está alegre, apresente a sua alegria a Ele. Se você está triste, apresente a sua tristeza a Ele. Mas não deixe de se apresentar como você realmente está. Senhor, nós te pedimos que tudo, ó Pai, que está sendo sentido aqui nessa manhã, qualquer sentimento, qualquer preocupação, qualquer medo, tudo, ó Pai, que venha ser colocado nas Tuas mãos, que venha a ser depositado nas Tuas mãos, e que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Manifesta a Tua misericórdia, Senhor, da maneira como o Senhor quiser. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, nós não queremos fabricar, mover aqui. Nós não queremos, Senhor, ordenar, faça assim, faça assado. Mas tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade. Nossos corações estão rasgados diante de Ti para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós. Nós somos o Teu povo.
ovelhas do teu aprisco, vasos na mão do oleiro. Faça a tua obra em nós, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a louvar ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Declare isso, vamos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos.
Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Senhor,
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Santo e poderoso Deus, não há outro igual a ti. Tu és santo. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Tiago. Glória a Deus. Quero aproveitar que você ainda está de pé. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Deus continue abençoando a vida do Isaac, a vida do Tiago. Obrigado, Igor. Na hora que piscou a luz aí, o Igor arrumou uma correria aí, deu tudo certo aí, tá tudo tranquilo? Lucas capítulo 9, nós vamos ler aqui o versículo 23 da palavra do Senhor. Texto nessa manhã que eu quero compartilhar com você, foi um texto que o Senhor falou muito comigo também durante essa semana. Sempre bom quando a palavra do Senhor, ela vem como uma flecha no nosso coração e ela fala tremendamente conosco. Essa palavra é um lembrete constante que nós precisamos ter na nossa vida. Lucas capítulo 9, versículo 23 da palavra do Senhor, que diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler mais uma vez? Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te pedir, fale conosco nessa manhã. Fale, ó Pai, com cada um dos teus filhos que acompanha essa transmissão nesse momento. Cada um dos teus filhos que estão aqui na tua casa, Senhor, que essa palavra, ela possa, Senhor, alimentar o nosso coração, abrir os nossos olhos, Senhor, para nos atentarmos ao que realmente é importante nessa caminhada, Senhor. Nós te pedimos, use a minha vida, Senhor. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. Que a tua palavra seja anunciada com fidelidade. É a oração que eu faço a ti, te pedindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Nós vamos acompanhá-lo ainda. Esse texto de Lucas, capítulo 9, que a gente acabou de ler, esse versículo 23, ele é um texto que precisa ser constantemente lembrado por todos nós, porque é um texto que fala sobre a condição para seguirmos a Jesus. A condição para conseguir, para poder caminhar ao lado de Jesus é essa daqui. É interessante porque esse texto, Jesus ele abre falando aqui exatamente isso. Olha só o que ele diz aí logo no início. Se alguém quer vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, em outras versões está, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser realmente chegar comigo até o final, se atente a isso que eu vou falar agora. Jesus faz uma chamada. Se você quer realmente caminhar comigo, se atente ao que eu vou dizer, porque a informação que eu tenho a passar agora é importante. A condição para caminhar com Jesus é apresentada aqui. E essa condição ela não é apresentada por pura vaidade, digamos assim, por puro capricho vazio de Deus. Não é isso. É porque ele está apresentando aqui uma realidade. Jesus está preparando as pessoas aqui para algo muito sério, que faz parte da caminhada e que sem um verdadeiro compromisso, ninguém consegue acompanhá-lo até o final. Interessante que se você voltar aí um pouquinho na sua Bíblia e ver o que acontece antes desse texto, você vai perceber aí, olha só, versículo 10, por exemplo, aqui do capítulo 9 de Lucas. Olha o que aconteceu no versículo 10 aqui. A primeira multiplicação de pães e peixes. O momento que antecede essa fala de Jesus é um momento de alegria e de maravilha. É um momento de festa. O povo estava com fome e aí chega um menino lá com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ora, multiplica os pães e peixes, alimenta a multidão. Era um momento de alegria. Quem não queria estar com esse homem? Quem não queria estar com esse homem que multiplica pão e peixe para todo mundo comer? Quem não gostaria de estar com esse homem que faz milagres? Quem não gostaria de estar com esse homem que promove uma alegria tão grandiosa como essa?
Era fácil estar com Jesus naquele momento ali. É muito fácil. Porque o momento era de vitória, o momento era de alegria. E aí, no momento de grande alegria, no momento ali de grande experiência, Jesus faz um alerta. Prestem atenção. Se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem me acompanhar, há um preço, há uma renúncia. Porque aos olhos de muitas pessoas, seguir Jesus era maravilhoso, era só alegria, era só milagre, era só provisão, porque as multidões acompanhavam Jesus. E na medida que eles acompanhavam Jesus, o que eles viam? Manifestações de milagres de todas as ordens. Esse homem cura a visão, esse homem cura coxo, esse homem multiplica até comida, ele expulsa demônio. Que coisa boa, vou ficar do lado dele. E aí Jesus já atenta, tem sofrimento também no meio. Existem preços a serem pagos que não podem ser ignorados. Sabe por que Jesus faz esse alerta aqui? E isso já nos destaca aqui logo de início nessa palavra, é que momentos de vitória costumam maquiar algumas coisas que precisam ser tratadas. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol. Torço para o Palmeiras, sofri muito nessa vida por causa desse time já. Esse time me dá fortes emoções. Brincadeiras à parte, eu cito esse exemplo pelo seguinte. Eu lembro que em 2012, o ano que o Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, foi um ano muito doido, e aquilo me chamou muita atenção. Primeiro semestre tinha uma competição, chamada Copa do Brasil. E o Palmeiras estava jogando ali aquela competição, é um dos piores times do Palmeiras que eu já vi em todos os tempos. Acho que só um time superou aquele lá, daquele de 2012, foi uma tristeza. Só que aquele time estava, sabe quando o negócio tudo dá certo, bate a bola no jogador e entra no gol lá, só que você via esse futebolzinho não vai chegar longe não. E aí bateu o campeão da Copa do Brasil, a Copa do Brasil acabava no meio do ano. Aí a rapaziada relaxou. Opa, ganhamos a Copa do Brasil, o camaradinha lá que não sabia nem dominar a bola já se achava o Messi, campeão do Brasil, aquela coisa toda, porque a vitória, ela maquiou ali um grande problema. E aí o Palmeiras continuou jogando aquele ano, Campeonato Brasileiro, e aí perdendo, empatando, chegou no final do ano desesperado, técnico foi embora, time acabou rebaixado para a segunda divisão. Por quê? A vitória que aconteceu no meio do ano maquiou um problema que já existia ali naquele time, era um time limitado. Às vezes na nossa vida acontece muito isso também. Um momento de provisão, um momento de alegria, um momento em que as coisas estão acontecendo tudo a nosso favor, vai fazendo com que alguns problemas vão sendo jogados para debaixo do tapete. Ah não, eu vou ignorar aqui. Vou dar um exemplo familiar, por exemplo. Você está lá no trabalho bom, está tudo dando certo, dinheiro está entrando, está comendo do bom e do melhor, é churrasco todo final de semana, é só alegria, só que aí no momento ali que está só você e a sua esposa, só você e seu esposo, só você e a sua mãe, o relacionamento você percebe que tem alguma coisa errada. As pessoas estão mais irritadas, a paciência está mais curta, só que como está com provisão ali, está tudo dando certo, a conta está em dia, não, está tranquilo, não tem problema não, está tudo dando certo, está caminhando, logo se ajusta, e aí vai se ignorando aquele problema, e aí quando acaba aquela prosperidade, aquela sobra toda, e vem o período de escassez, aí sai tudo debaixo do tapete. Os problemas que foram ignorados de relacionamento, os problemas que foram ignorados de atenção dentro de casa, a falta de diálogo, a falta de conversa, o isolamento que foi acontecendo dentro de casa, e aí estoura tudo, porque aí falta dinheiro, aí falta aquilo que eu gostaria de comer, e aí vem os problemas todos à tona, porque o momento de vitória, o momento de alegria, maquiou os problemas. E Jesus faz um alerta aqui para aquelas pessoas. Se tem uma coisa que Jesus não faz, é iludir as pessoas. E John Wesley fala algo sobre esse texto, e é importante destacar aqui também que é o seguinte, sobre negar a si mesmo. Eu quero continuar a leitura aqui do versículo com você, que é quando Jesus fala aqui, olha só, versículo 23, vamos ler de novo aí. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala sobre negar a si mesmo, John Wesley diz o seguinte, negar a si mesmo e tomar a sua cruz é absolutamente necessário para começarmos e continuarmos na vida com Deus. Negar a si mesmo e tomar a cruz é absolutamente necessário,
fundamental, inegociável, para que eu possa começar na caminhada e continuar na caminhada. Sem negar a si mesmo, eu não consigo ser duradouro na presença de Deus. Sem negar a mim mesmo, eu não consigo ir além. Sem negar a mim mesmo, eu não consigo ir até o final. É fundamental, é imprescindível. E John Wesley ainda cita uma outra frase que é muito mais forte do que essa. Se um homem não for discípulo completo de Jesus, é sempre por falta disso, de negar a si mesmo e de tomar a sua cruz. Escolhe-se o caminho do conforto, escolhe-se o caminho da facilidade, escolhe-se o caminho do bem-estar apenas, só que vai chegar um momento que aquilo vai ser colocado à prova. E John Wesley faz esse destaque, para poder começar, para poder continuar, para poder chegar até o final, é imprescindível negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E uma coisa também que ele fala que é o seguinte: negar a si mesmo e tomar a sua cruz não é só um expediente da religião. Não é só não é um ato isolado de religiosidade. Porque a gente se acostumou, amados, a viver uma experiência religiosa que é de expediente. Como assim, pastor? Uma experiência religiosa de expediente? Eu vou te dar um exemplo. Imagina você, e essa é uma herança especialmente católica, né, que a gente recebeu muito forte, que é o seguinte: nasceu o meu filho, nasceu o meu bebê, o que eu faço? Vamos para a igreja batizar o neném. Páscoa, chegou o dia de Páscoa, o que eu faço? Vamos para a igreja, porque vai ter culto de Páscoa. E aí, no caso do católico, né, vai ter missa de Páscoa. É dia do santo tal, vamos para a igreja do santo tal, porque é dia do santo tal. É Natal, vamos para a igreja porque é Natal. Ah, vai ter o batizado lá do meu sobrinho, vamos para a igreja que é o batizado do meu sobrinho. É marcado por expediente. Se não tiver uma ocasião especial, não tem por que lembrar de Deus. Só se lembra de Deus no momento em que tem algum acontecimento especial. Nasceu alguém, alguém vai casar, é uma data comemorativa, aí eu lembro de Deus. E aí a gente, infelizmente, é muito influenciado por isso, e às vezes nós percebemos também que até mesmo entre evangélicos isso acaba acontecendo. É dia de ceia, então é dia de ir para a igreja. É dia de Natal, então é dia de ir para a igreja. Opa, hoje é Páscoa, hoje é dia de lembrar de Jesus. Não lembra de Jesus dia nenhum, é só na ocasião especial ali. Opa, é domingo, é dia de Jesus, vou lembrar de Jesus. Não falou de Jesus a semana inteira, mas no domingo tem que lembrar de Jesus. Por quê? Ocasião, expediente. E aí John Wesley pontua isso também. Negar a si mesmo não é um expediente da religião. Negar a si mesmo não é algo que acontece só em dias específicos. Ah, pastor, um dia foi feito um apelo, eu fui lá na frente e aceitei Jesus. Ali eu neguei a mim mesmo. Negar a si mesmo é um ato contínuo. Carregar a cruz é um ato contínuo. Negar a si mesmo é fundamental, repito, para você poder começar e para você poder continuar na caminhada com Deus. É um dever, é um compromisso constante, repetido, vivido todos os dias da minha vida. Eu preciso todos os dias ser confrontado com mim mesmo e lembrar, eu nego a mim mesmo como governo da minha vida. Eu não aceito que eu mesmo governe a minha vida e dê a direção que eu mesmo quiser para a minha vida. Eu preciso todos os dias ser confrontado com quem eu sou sem Deus. Sem Deus eu não sou absolutamente nada. Sem Deus eu não tenho valor algum. Sem Deus eu não chego a lugar nenhum, porque o pecado me corrompeu, porque o pecado me destruiu. E se não fosse pelo amor de Jesus, eu não teria direção nenhuma na minha vida. Negar a si mesmo é um compromisso contínuo. E aí eu pergunto para você nessa manhã. Negar a si mesmo, ok. E aí eu pergunto, quem sou eu? Para negar a mim mesmo, eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo. Afinal de contas, quem eu sou? Quem é a Rose? Quem é o Igor? Quem é o Tiago? Quem é o Isaac? Quem é o Denesi? Quem é a Andréia? Quem é o Xande? Quem é a Neuza? Quem é o Romildo? Quem é a Celinha? Quem é o Cleiton? Quem sou eu, afinal de contas? Quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou de fato? Como que eu sou? Que pessoa sou eu? Uma outra pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: quais são as minhas inclinações? Se eu deixar que eu mesmo governe a minha vida, qual vai ser a inclinação da minha vida? Eu sou uma pessoa
uma pessoa, vamos citar um exemplo, soberba, a minha inclinação é ser soberbo. Eu sou uma pessoa raivosa, a minha inclinação é ser raivoso. Eu sou uma pessoa que não tem amor próprio, então a minha inclinação é me desprezar cada vez mais, achar que eu sou um verdadeiro lixo. A minha inclinação é ser rancoroso. A minha inclinação é ser uma pessoa voada, uma pessoa sem sabedoria nenhuma. Qual é a minha inclinação? Quem eu sou? Quais são os meus desejos? O que eu desejo na minha vida? Se eu me permitir me governar, eu vou correr atrás do quê? Qual que vai ser o meu tesouro? O que vai ser? Quais são os meus desejos? Vícios? Imoralidade? Mentiras? Falsidade? Maledicência? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas ambições? Qual é o meu grande objetivo na vida? Quais são as minhas ambições? Quem sou eu? Para que eu venha negar a mim mesmo, eu preciso olhar para mim mesmo e reconhecer quem eu sou. Talvez uma pessoa possa dizer assim: pastor, eu sou uma pessoa boa. Quando alguém me procura, eu dou bons conselhos. Quando alguém me procura, eu dou atenção, não tem tempo ruim não. Eu estou do lado da pessoa, eu dou atenção para a pessoa. Pastor, eu sou uma pessoa legal, eu abraço, olha, eu ajudo. Se tiver que dar uma blusa, eu dou uma blusa. Pastor, se tiver que dar 1 quilo de alimento, eu dou 1 quilo de alimento. Eu sou uma pessoa boa. Que bom, cultive isso. Mas o que mais você tem aí? Ah, pastor, é o seguinte, eu sou uma pessoa que respeita os mais velhos. Eu tenho um respeito muito grande por alguém que é mais velho do que eu. Eu respeito as pessoas mais velhas. Que bom, continue assim. O que mais que você tem aí? Pastor, eu sou uma pessoa que respeita quem pensa diferente de mim. Eu gosto de verde, o outro gosta do amarelo, e eu respeito o outro que gosta do amarelo. Eu não vou bater nele, xingar ele por causa disso. Amém? Continue assim, mas o que mais que tem aí? E aí quando a gente vai descendo, vai chegar um ponto que a gente vai começar a ser confrontado com algumas coisas negativas na nossa vida. Pastor, eu também sou uma pessoa que luto constantemente com uma ferida aberta na minha vida. Pastor, eu sou uma pessoa que ainda não superei um fracasso na minha vida anos atrás. Pastor, eu sou uma pessoa que ainda não superei um abuso que eu sofri na infância. Pastor, eu sou uma pessoa que ainda não superei uma traição num relacionamento antigo. Pastor, eu ainda sou uma pessoa que não sei. E aí você começa a perceber o que há de ruim em você. Você começa a perceber as coisas que você tem e que te impedem de ir mais longe, se não fosse pela graça de Deus. Todos nós temos isso, todos nós. Isso não é exclusividade de ninguém. Por isso o Senhor Jesus vai chegar e vai dizer para as pessoas: se vocês querem me seguir, é preciso que vocês neguem a si mesmos, porque todos os seres humanos, a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cada um se manifesta de uma maneira diferente. Conforme eu falei, uns é sendo violentos, outros é sendo mentirosos, outros é sendo pessoas imorais, outros é sendo ladrões. Cada um se manifesta diferente, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, tem que se negar, porque não tem como conciliar esses dois senhores reinando no meu coração. Pastor, eu tenho inclinações a ser uma pessoa imoral na área sexual. Pastor, eu tenho inclinações a ser uma pessoa imoral nos vícios. Se me deixar, pastor, eu volto para a cachaça e eu me acabo. Pastor, eu tenho uma tendência a ser dependente químico. Pastor, eu tenho uma dependência a ser agressivo, eu sou uma pessoa brigona. Se me deixarem, eu vou no pescoço de um. Pastor, eu tenho isso dentro de mim. Que ser humano que nós somos? O que tem dentro de você? Eu pergunto de novo, quem é você? Quem sou eu? John Wesley dizia sobre esse texto, eu encontrei um sermão dele, inclusive, sobre esse texto, enquanto eu estudava, e ele fala o seguinte, logo no início do sermão, que todo pastor metodista, vez por outra, tem que pregar esse texto aqui. É uma recomendação de Wesley, logo no início do sermão. Inclusive, ele fala, mais de uma vez no ano. Achei muito interessante aquilo.
E é verdade, porque nós precisamos ser confrontados com quem nós somos, com quem nós somos libertos, daquilo que nós precisamos ser libertos na nossa vida também. Quem nós somos? Essa é uma pregação muito mais de autoavaliação do que de te dar conceito. Eu poderia chegar aqui e ensinar, explicar, o que é negar a si mesmo. Todos nós sabemos, Só que eu vou inverter, não é uma pregação conceitual, mas é uma pregação autoavaliativa. O que tem que ser negado em mim, o que tem que ser negado em você, o que tem que ser negado em nós. E eu vou te falar uma coisa, negar a si mesmo não é só deixar o comportamento. Negar a si mesmo não significa só deixar de lado a atitude. Sabe por quê? Eu ouvi uma pregação recentemente, eu achei muito interessante aquilo que o pastor falava do seguinte, ele chegou numa empresa e ele ia dar uma palestra, ele é pastor. E aí a gerente da empresa chegou para ele e falou assim, pastor, olha só, é o seguinte, eu sei que você é pastor, uma bênção, maravilha, só que aqui na empresa a gente não fala de religião. Aí falou, tá legal, não vim falar de religião. Ela, não, é que aqui pra gente não interessa o que a pessoa acredita, o que ela é, o que interessa aqui é o que ela faz. Ela não pode fazer coisa aqui dentro. Agora, se ela é X, se ela é Y, pra gente não interessa aqui não. Aí o pastor falou, tá bom, isso não vai interferir na minha palestra, eu vou entrar e vou falar o que eu tenho que falar, não tenho nada a falar sobre isso. E aí ela ressaltando toda hora, aqui a gente não fala de religião, aqui a gente não fala de religião. E aí o pastor foi ouvindo aquilo que ela foi falando, e aí ele contou para a igreja depois falando o seguinte, engraçado, ela foi falando essas coisas, e eu pensando só comigo, isso tudo que você está me falando é religião, é religiosidade. Porque a religiosidade é isso aí. Não interessa o que você o que você tem por dentro, interessa o que você faz. Isso é religião. Isso é religião. Diante de uma divindade, de um ídolo, de um falso Deus, que não interessa o que eu sou, interessa o que eu dou para ele, a oferenda que eu dou para ele, o que eu faço por fora. Isso é religiosidade. Jesus nos chamou para ver religiosidade. Negar a si mesmo é negar na essência. Sabe por quê? Às vezes vou citar um exemplo aí de uma outra coisa. Às vezes eu posso não ter um ato racista, vamos falar de algo que está bem em voga, né? Eu não tenho um ato racista, eu não chamo ninguém de animal, não chamo ninguém de nada disso, de aquilo. Eu não exponho isso. Só que, às vezes, lá dentro, no coração, tem um racismo ali instalado. E racismo é pecado. Aquela repulsa, sabe? Lá dentro. Só que eu não mostro, eu não vou fazer. O negócio é não fazer, pastor. Às vezes, a pessoa ela não é alguém que, vou usar um exemplo no casamento agora, não é um marido que trai a esposa, não vai para o ato, não pega outras mulheres lá fora, ou uma mulher que não sai com outros homens, eu não realizo, mas às vezes o camarada por dentro, vou te falar um negócio, hein? Na rua, o olho do peão é um raio-x e não deixa escapar nada, todo lado aqui, ó. Eu não faço, mas lá dentro, na essência, tem. Negar a si mesmo é cortar na essência, é rejeitar na essência. Você não tem poder para se curar, você não tem poder para arrancar sozinho isso de você, mas Jesus não fala para você arrancar isso você mesmo, ele fala para você negar. É você chegar diante de Deus, chegar diante dos homens e falar, eu não aceito mais isso na minha vida e eu vou viver uma vida de liberdade diante do Senhor para que Ele possa arrancar isso de mim. Eu não aceito isso mais em mim. Eu não aceito mais isso na essência da minha vida. É cortar o mal pela raiz. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo é uma tarefa, algo muito importante. Jesus não ensina a gente a esconder aquele que nós somos. Esconda-se a si mesmo. Ele fala para negar. Encontra e nega, arranca fora. Dá liberdade para Deus arrancar, perdão. Jesus não ensina a defender a nós mesmos, porque nós enfrentamos também esse dilema hoje em dia. Muitas pessoas falam o seguinte, que ficar lutando contra os desejos é algo muito ruim. Você não tem que ficar reprimindo aquilo que você quer fazer. Se te der vontade, você tem que fazer, porque é instinto natural do homem. Tem muitas pessoas que falam isso.
Se você ficar reprimindo, vai te fazer mal. Pega e faz. Olha, se você ficar reprimindo na sua adolescência, fazer aquelas coisas todas, você vai fazer um mal para a sua vida. Faz o que você quer. Se você ficar reprimindo isso no seu filho, o seu filho vai crescer doente. E aí a gente fica ouvindo essas teses, né, de defender a si mesmo, né, justificar as atitudes. Só que a palavra do Senhor nos ensina um valor contrário. O que Jesus fala? Se o teu olho te fizer pecar, arranca. Porque é melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que ir com os 2 olhos enxergando tudo para o inferno. Se a tua mão te fizer pecar, arranca, porque é melhor ir para o céu sem uma mão do que ir inteiro para o inferno. O que ele está falando sobre isso? Nós temos autoridade para reger a nossa vida, para decretar, para dizer o que eu aceito e o que eu não aceito. Nós temos autoridade para governar sobre os nossos olhos, sobre os nossos braços, sobre a nossa mente, no sentido de rejeitar aquilo que desagrada ao Senhor, que desonra o caráter de Deus, que desonra o meu casamento, que desonra a minha família, que desonra a minha vida diante do Senhor, de quem eu sou diante de Deus. Negar a si mesmo. E nós temos pelo menos 3 inimigos que enfrentamos ao tomar essa atitude. O primeiro deles somos nós mesmos. É o primeiro inimigo que a gente vai enfrentar. Porque a carne, ela não quer rejeitar. A carne não quer. Às vezes é algo que dá prazer. Às vezes é algo que alegra. Às vezes é algo que mexe com a reputação, que tem essa também, né? Às vezes aquilo que eu preciso negar, se eu negar, vai mexer com a minha reputação. Vamos supor, alguém na sua família, todo mundo sabe que tem uma situação entre você e uma pessoa da sua família ali, e aí sempre que tem a festa de Natal, a festa do Ano Novo, está todo mundo ali junto, todo mundo sabe que tem uma situação ali. E aí Deus está falando para você tomar uma atitude, só que você sabe que se você tomar essa atitude, de repente, sei lá, o cunhado, o irmão, o sobrinho vai virar e vai falar assim, você fez isso, é um bobo mesmo, hein? E aí a gente fica com aquele medo por causa da reputação. Às vezes não é a reputação, mas às vezes é o orgulho que é inerente no nosso coração, o orgulho que está ali, não, eu não vou fazer isso, não vou não, isso vai mexer com o meu orgulho, isso vai mexer com o meu ego. O primeiro inimigo que a gente enfrenta sempre somos nós mesmos. O segundo inimigo, o próprio mundo. Como eu falei, às vezes vem as coisas de fora, né, falar de fora, não faz isso que vai te fazer mal. Poxa, você era tão feliz fazendo aquilo. A gente ouve bastante isso também, né? Poxa, você era tão feliz quando você ia para aquelas festas. Poxa, você era tão feliz quando tinha o churrasco ali, a cervejinha, e você bebia, você ficava meio alterado, mas você alegrava o ambiente, você era tão feliz. Poxa, como você era mais feliz quando você ia para os pagodes com a gente, para os bailes com a gente. Poxa, você era tão feliz quando você saía para fazer uma besteirinha com a gente ali a colar. Poxa, por que você está reprimindo essa alegria? Você era tão feliz. E aí o próprio mundo se levanta contra isso também. É um outro inimigo que a gente vai enfrentar. Às vezes é porque você está também fazendo algo pelo seu filho, alguém vai chegar e vai falar assim, faz isso não, vai fazer mal para a vida dele. Ele vai crescer traumatizado. Hoje tudo dá trauma, né? Vai crescer traumatizado, faz isso não. Você levando seu filho para a igreja, não faz isso não. Ficar acordando o coitado de manhãzinha, tadinho, faz isso com ele não. Eu sempre que eu dou esse exemplo, eu lembro da minha mãe, né, Rose? A minha mãe, quando ela me acordava, minha mãe era demais, cara. A minha mãe, ela dava 8 horas da manhã no domingo, eu não tinha despertador não, mas eu já tinha um despertador que era uma pessoa. Minha mãe chegava e já me cutucava, mas ela dava um cutucão, André, que era na costela, aqui bem no meio, eu já acordava pulando da cama já. Falou, mãe, pelo amor de Deus, vai para a igreja, está na hora já. Não era você quer ir para a igreja, não, era você vai para a igreja, está na hora. Não era nem você, ela nem falava o motivo, ela só cutucava lá, 8 horas, já pulava, já sabia. E às vezes ela não ia, né? E aí uma vez eu tive a ousadia de falar com a minha mãe, mãe, você não vai, por que eu tenho que ir? Porque eu estou mandando, que é teu compromisso. Eu vou fazer comida, você não vai fazer comida, você vai para a igreja. Tinha conversa não, velho. Tinha conversa não. Mas vou te falar uma coisa. Me fez um bem, hein? Porque eu aprendi a ter compromisso com Deus. Eu sempre falo, né, que eu comecei a trabalhar em ministérios na igreja muito novinho. Cara, isso fez um bem para mim. Porque eu sabia
ninguém precisava ficar me lembrando, os cutucões ajudaram muito, ninguém precisava me lembrar que, por exemplo, na reunião do teatro, da consagração, que toda primeira quarta-feira tinha consagração. Em geral, todo mundo gostava, porque era o contrário, né? Alguns que não iam no ensaio, gostavam de ir na consagração, porque o negócio era bom lá na consagração, mas tinha o contrário também. Alguns iam para o ensaio, mas negócio de orar aí desanimava, não era muito chegado. E aí, eu não, consagração tinha que estar lá, chegava lá. Aprendia desde pequenininho. Então, às vezes o mundo, as pessoas ao redor vão se levantar como um inimigo seu também, na tarefa de negar a si mesmo. E um terceiro inimigo é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o próprio Satanás, os demônios, o inferno. Também vão se levantar contra nós, para não permitir que a gente venha se negar a nós mesmos. Nós temos opositores a enfrentar nessa tarefa. E eu vou te falar uma coisa. Senhor Jesus, Ele não negocia princípios aqui com essas pessoas. Eu vou ler de novo o versículo 23 com você, para ficar bem marcado na nossa cabeça. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Engraçado que no início aqui fala, né? Ele dizia para todos. Ele não falou só para os discípulos, ele não falou só para a multidão, ele falou para todo mundo. Que legal, está todo mundo me seguindo. Tem discípulo, tem multidão, tem até fariseu aí no meio que eu sei. Se vocês quiserem me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pastor, o que acontece quando eu não nego a mim mesmo? John Wesley ele dá 2 exemplos sobre isso. Quando eu não nego a mim mesmo, e aí eu acho muito forte os exemplos que ele dá. O primeiro deles é o seguinte: eu ando abraçado com os meus desejos luxuriosos, pecaminosos. É como se eu viesse para a igreja e eu ficasse aqui abraçado com a minha própria luxúria, com os meus desejos pecaminosos, ouvindo a palavra, abraçadinho com ele aqui. E aí, quando eu li esse exemplo, eu lembrei de um caso que um pastor contou também. Essa eu achei terrível, né? Esse pastor, ele é pastor de uma igreja muito grande, e ele estava no estacionamento da igreja, e ele não usa terno também, né? Ele usa uma roupa social normal, mas ele até brinca falando que ele fica paisana no meio do povo, né? Que quem chega de fora não reconhece que ele é o pastor. E aí ele estacionou o carro, trancou a porta do carro, desceu, estava indo para o templo, tinha uma mulher do lado dele no telefone. E aí ela falou assim: fulano, eu estou aqui na igreja, e aí você nem imagina, vou inventar um nome aqui, o José está ali, eu não posso nem olhar para ele, nem ele olhar para mim, porque ele está com a família dele. A mulher era amante do cara, dentro de uma mesma igreja. Abraçado com o seu pecado, porque não negou a si mesmo. Impressionante. Casal de amantes dentro de uma mesma igreja, tendo a coragem de, na maior cara de madeira, Celinha, sentar no banco, orar, ouvir a palavra. E eu fico olhando e falo: meu Deus do céu, como que pode um negócio desse? E tipo, não é nenhuma coisa tipo assim: ah não, eu não estou vendo a pessoa, não, eu estou vendo ela, eu estou vendo a família dela, mas, cara, o que está acontecendo? É o fim dos tempos mesmo, gente, é o fim dos tempos. E John Wesley fala sobre isso: quando eu não nego a mim mesmo, é como eu sentar nos bancos da igreja, abraçado com meus desejos pecaminosos mais profundos e íntimos, e eu ouvindo a palavra de Deus, abraçadinho com ele ali. E aí é como eu costumo dizer, né? Eu admiro a pregação, mas a pregação não gera nada em mim. Eu sou um admirador de discurso. E aí um segundo exemplo que John Wesley dá, quando eu não me nego, quando eu não nego a mim mesmo, ele compara àquela pessoa que acorda, ela está dormindo, ela até acorda, ela abre o olho assim rapidinho, mas volta a dormir de novo. A pessoa que não nega a si mesma, às vezes a palavra está sendo pregada, às vezes a ministração do louvor está sendo realizada, uma oração está sendo feita, ela até abre o olho, ela, meu Deus, tem que mudar, meu Deus, eu tenho que resolver essa área da minha vida, meu Deus, daquele susto, né? Igual o Tiago essa noite acordou 6 vezes, né? Daquele susto, meu Deus, já está na hora. Ah, não está não, volta a dormir.
John Wesley compara isso. Quando eu não me nego a mim mesmo, eu até tomo esses sustos. Só que é só susto. Quando acaba o culto, eu volto a dormir. É importante, é fundamental. Jesus falou isso, lembrando, após um momento de grande alegria. É importante negar a si mesmo. E eu quero, caminhando para o fim dessa mensagem, falar ainda sobre tomar a cruz. Porque não é só negar a nós mesmos, é necessário tomar a cruz. É necessário tomar a sua cruz. E aí eu quero começar perguntando o seguinte para você, né? O que é a cruz? O que é a sua cruz? Que às vezes a gente tem uma visão errada também do seguinte, né? Quem nunca ouviu aquela expressão, né? Eu espero que só eu tenha ouvido. Espero que ninguém aqui tenha ouvido essa expressão que eu vou falar agora. Pessoa chegar e falar assim, ó, fulano, olha o meu marido, a minha esposa, é a cruz que eu carrego. Acho que ninguém nunca ouviu isso. Só eu que ouvi isso daí. A minha sogra é a cruz que eu carrego, a minha mãe é a cruz que eu carrego, meu filho é a cruz que eu carrego. Misericórdia. Às vezes a gente pensa também que a cruz que nós carregamos é uma enfermidade. Eu, por exemplo, essa manhã, eu estou aqui só com uma lente hoje aqui. Eu espero que ninguém repare nada, que se chegar pertinho, prestar bastante atenção, vai perceber que eu estou com um olho aqui um pouquinho mais escuro que o outro. Eu acordei, coloquei as lentes, normal, aquela alegria, fui, lavei o rosto, escovei o dente, o olho começou a doer. Aí, meu amigo, começa a doer, esquece, tem que tirar, chegar em casa, passar o gelzinho lá e ficar um pouco o olho fechado lá, que não adianta, vai ficar doendo. Porque eu tenho uma enfermidade no olho. Deus me abençoou, curou, eu consigo usar uma lente, eu não precisei transplantar. Mas eu tenho ela aqui ainda comigo. Não sei até quando, mas ainda tem. Quem sabe, né, Papai do Céu ainda pode curar aí 100%. Mas às vezes a gente pensa que a doença é a cruz que a gente carrega. Jesus está falando aqui, toma a sua cruz. Qual que é a sua cruz? Pastor, é a diabetes que não deixa eu comer meu bolinho de chocolate. Pastor, a cruz que eu carrego é a miopia. Pastor, a cruz que eu carrego é um câncer que eu estou lutando há tanto tempo. Pastor, a cruz que eu carrego é uma hérnia de disco. Isso pode ser muito difícil de fato, mas não é a cruz que a gente carrega. A cruz não é isso. Sabe o que é a cruz? A gente olha para a palavra, a gente vê que a cruz, ela é um símbolo da restauração, do compromisso, do relacionamento, da intimidade, do contato que temos com Deus. Quando eu olho para a cruz, um judeu, quando olha para a cruz para judeu é algo terrível. Porque na lei fala, né, que maldito é aquele que morrer pendurado numa cruz. Está lá em Deuteronômio, se você procurar você vai encontrar na palavra. Maldito aquele que foi pendurado na cruz. Quando Jesus falou naquele momento ali, cada um tome a sua cruz e siga-me, muitos judeus devem ter ouvido aquilo lá e falado, esse homem ficou maluco. Papo esse de cruz, rapaz. Coisa tá doido? Cruz é coisa de gente maldita. E aí Jesus, cruz credo, né? Faltou lançar o cruz credo. Mas Jesus, para os judeus é vergonha. Só que é a loucura do evangelho, né? Mas para nós é prova de amor. Para nós é lembrança de compromisso. Carregar a cruz tem muitos significados, mas o que eu quero destacar aqui para vocês nessa manhã, carregar a cruz é cultivar aquele compromisso diário. Tanto que Jesus fala aqui, né? Dia a dia, tome a sua cruz. Dia a dia, lembre-se do seu compromisso. Dia a dia, lembre-se da sua aliança. Dia a dia, carregue a sua cruz, lembrando, eu fui reconciliado com Deus. Dia a dia, cultive o seu relacionamento com Deus. Dia a dia, cultive a sua vida de oração. Dia a dia, se aproxime de Deus. Sabe por quê? Não adianta apenas nós ficarmos só na negação. Eu sou uma pessoa limitada, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa que não é capaz de salvar a mim mesmo. E aí você se negou. Só que se você não tomar a cruz, das duas uma. Ou você vai viver um vazio existencial, ou você vai resgatar aquilo que você negou. Tem que preencher esse vazio. Tome a sua cruz diariamente. Tome a sua cruz diariamente. E aí a cruz, ela também nos remete à justiça de Deus. Na quinta-feira eu pregava sobre isso na Quinta Profética, lá no Facebook. Quem assistiu vai lembrar. No Antigo Testamento, na língua hebraica, você tem dois conceitos de justiça. Dois. O primeiro conceito é o mishpat.
Vai sair um judeuzinho hoje aqui de manhã. Repete aí, mishpat. O mishpat é uma justiça, é justiça que significa sentença. Deus executa mishpat. Quando nós estivermos diante de Deus para o dia do juízo, Ele vai executar mishpat dele. Ele vai declarar a sentença. Venha para cá ou vá para lá. Ele vai dar a sentença. Apartai-vos de mim ou venham ao reino eterno. A mishpat é a justiça de juízo, de sentença. Pode ser de condenação, pode ser de absolvição, mas é a justiça sentença, mishpat. Só que você tem um outro conceito de justiça, que se chama sedaká. A sedaká é justiça de Deus também, só que é a justiça que traz harmonia. É justiça que coloca o que estava fora do lugar de volta no lugar. É justiça reparadora. A primeira é justiça, eu não sei nem se essa palavra existe, sentenciadora. Não sei se existe essa palavra, né? É a justiça de sentença. A sedaká é a justiça de reparação. Sabe, quando eu olho para a cruz, eu vejo essas duas justiças. Eu vejo a mishpat, porque o preço foi pago. Jesus carregou a sentença que era minha e que era sua. Mishpat ele carregou aqui. Está sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Mishpat. Era para eu e você carregar. Era para eu e você carregar esse juízo. Era eu e você que estava colado com a sentença na testa de condenação, mas ele levou sobre si. Eu olho para a cruz e eu vejo justiça, eu vejo mishpat. Só que eu olho para a cruz e eu vejo também sedaká, sabe por quê? Na cruz, ele levou sobre si o meu juízo e ele me entregou reparação. Ele me entregou harmonia. Ele me entregou vida restaurada. Ele me entregou libertação. Quando eu carrego a cruz, eu me lembro disso. Mishpat, ele levou a minha sentença. Sedaká, ele reparou os prejuízos da minha vida. Ele colocou todas as coisas no lugar. Ele colocou a harmonia do céu no meu coração. Sedaká e mishpat. Carregue sua cruz diariamente. Sabe por quê? Ele fala aqui, né, sua cruz. Cada um tem a sua, né? Por quê? Na hora de se negar, cada um teve que negar a si próprio, né? Quando eu me nego a mim mesmo, eu estou negando coisas diferentes da Rose, por exemplo. A Rose nega algumas coisas na vida dela, eu nego outras na minha. Porque as inclinações da vida da Rose são diferentes da minha. A inclinação do Tiago é diferente da inclinação do Isaac. A negação, ela é individualizada. Negue-se a si próprio. E tomar a cruz também é individualizado. Porque eu sei o que foi reparado na minha vida. Eu sei de onde Deus me resgatou. Eu sei do que Deus me livrou. E você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe do que Deus te resgatou. Você sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Diariamente, negue-se a si próprio e tome a sua cruz. Quando você toma a cruz, você também está reconhecendo diante de Deus quem é o Senhor na sua vida. O trono da minha vida tem um que ocupa, não sou eu. Se eu ocupasse o trono da minha vida, eu estaria fazendo um bocado de besteira nessa hora. Se eu estivesse ocupando o trono da minha vida, certamente eu não estaria vivendo metade do que eu vivo hoje. Quantas histórias, né? Puxa aí na memória agora aí. Ei, quanta história, hein? Quanta coisa. Quanta coisa que foi entregue nas mãos de Deus. Negue-se a si mesmo, todos os dias. É uma tarefa árdua, irmãos. A gente não pode cair no engano que eu falei anteriormente, né, do expediente. Eu cumpri o expediente da religião. No dia, que dia é hoje? Hoje é 27, né? Dia 27 de setembro de 2020, eu neguei a mim mesmo. Cumpri. Não, dia 27 você cumpriu isso. Só que dia 28 você cumpre de novo. Dia 29 você cumpre de novo, que é um compromisso diário, contínuo e constante, para você poder chegar a algum lugar. E aí eu encerro com a última palavra que Jesus fala nesse versículo. Siga-me. Fez isso? Siga-me. Vem comigo agora. Me acompanha. Me acompanha.
Encerro essa palavra dizendo, lembrando o que eu já falei em 2 pregações, né? Sobre o admirador e o discípulo. O discípulo, ele nega a si mesmo e ele entende que agora ele tem que seguir Jesus. Tudo na vida dele gira em torno de Jesus. Tudo na vida dele vai passar por esse crivo. É de Jesus ou não é de Jesus? É de Deus para a minha vida ou não é de Deus para a minha vida? Tudo e qualquer decisão. É igual eu falei na semana passada, né? É colocar ordem nas coisas. Não é tomar uma decisão e depois mostrar para Deus e falar, Senhor, agora está aí na tua mão, agora o Senhor me ajuda aí com esse negócio aí. Ó Senhor, eu vou me casar com fulano de tal e agora está aqui, eu estou só avisando o Senhor para o Senhor me ajudar caso dê algum problema. Não, não é assim, é o contrário. Senhor, é da sua vontade? Senhor, agrada o seu coração? Senhor, fere aquilo que o Senhor tem para mim? Seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa que aonde Ele vai, eu vou. Não é, porque quando eu faço esse contrário, eu coloco Jesus para me seguir, né? Ó Jesus, eu estou indo para cá, hein, ó, me acompanha, hein, por favor, hein? Pelo amor do seu Pai, me acompanha. Me acompanha, não me deixa sozinho não. Ó Jesus, agora é o seguinte, eu não vou mais para lá não, agora eu quero ir para cá. Vem cá, não me deixa não. É siga-me, Jesus falando. É Ele que vai dar a direção. Ele que vai dar a direção das suas escolhas. Ele que vai dar a direção das suas decisões. Portanto, amados, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Mestre. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero orar com você mais uma vez. Eu quero nesse momento convidar você a, como nós fizemos durante toda essa mensagem, agora fechar os seus olhos, para que você possa focar somente no que eu vou dizer agora. Feche seus olhos e faça um exercício agora de avaliação de si mesmo. Olhe para a sua vida agora e, como diz na palavra do Senhor, né? Senhor, sonda-me e veja se há um caminho que não é teu na minha vida. Sonda-me, Senhor, e me conhece agora, sonda o meu coração, me revela aquilo que precisa ser negado. Talvez você, nesse momento, nessa mensagem, tenha sido ministrado por Deus, que você não negou todas as áreas da sua vida. Talvez você tenha se negado em algumas áreas apenas e não entregou por completo nas mãos de Deus. Talvez você ainda seja o Senhor da sua vida em alguma área. Talvez você ainda esteja ocupando o trono em alguma área da sua vida que Deus está te mostrando agora. Olha, entrega isso aí. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã se sentindo até culpado. Talvez você possa ter ouvido essa mensagem e pensado assim, poxa, eu já me neguei, mas parece que nada anda. Eu já me neguei, mas parece que tudo continua a mesma coisa. Eu continuo errando. Eu continuo não conseguindo algumas coisas. Eu continuo não conseguindo rejeitar aquilo que eu tenho que rejeitar. Eu não consigo abraçar o que eu tenho que abraçar. Coloca diante de Deus agora. Lembra? É negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Quando você toma a sua cruz, você se lembra de uma coisa: de graça, misericórdia, perdão, nova chance. Mas pastor, eu errei. Pois é, Deus perdoa se você se arrepender de todo o teu coração. Mas negue-se a si mesmo. Não permita que você ocupe o trono da sua vida. Senhor amado, eu apresento agora diante de Ti a vida da Tua igreja e apresento também a minha vida. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Uma palavra simples, uma palavra cristalina e direta para nós. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço porque antes de falar com a Tua igreja, o Senhor falou comigo. Muito obrigado, ó Pai, e eu te peço que todos nós aqui, Senhor, possamos vencer os obstáculos,
e negar a nós mesmos. Senhor, não permita que nós venhamos roubar a tua coroa. Não permita, Senhor, que nós venhamos roubar o teu cetro de justiça. Quem faz a justiça por nós é o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor levou sobre si a nossa sentença condenatória. O Senhor levou a nossa dor. O Senhor levou a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Senhor, nos dê força. Nos dê, Senhor, discernimento. Nós queremos, ó Pai, nós queremos viver essa palavra, porque como disse John Wesley, e é verdade, sem negar a nós mesmos, nós não vamos conseguir continuar. Vai chegar uma hora que nós vamos parar, e nós não queremos parar, Senhor. Entregamos nosso coração nas tuas mãos, oramos assim, em nome de Jesus, amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Chegar somente pelo sangue. Lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos com a neve, e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Livre.
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres. Obrigado, ó Pai, porque nós somos livres de nós mesmos. Ó Pai, que coisa terrível é ser aprisionados por nós mesmos. Mas nós vemos nessa palavra, quando nos negamos a nós mesmos, nós nos tornamos livres de fato. Não permita, Senhor, que nós venhamos a voltar a sermos aprisionados por nós mesmos, aprisionados pelas nossas próprias paixões, aprisionados pelos nossos próprios instintos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sangue que nos lava de todo pecado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem lavado a sua igreja espalhada pela face da terra continuamente. O sangue de Jesus nos torna alvos como a neve. Aleluia. Obrigado, Senhor. Continue limpando as nossas impurezas. Continue, Senhor, tratando as nossas feridas. Nós queremos carregar a cruz, lembrar da Mishpat, lembrar da Sedaká, viver, ó Pai, a harmonia do céu no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando o teu povo. Grave essa palavra no nosso coração e que possamos continuar a meditar nela. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos caminhando para o fim desse culto. Que o Senhor continue te abençoando rico e poderosamente. Você possa ter uma semana tremendamente abençoada. Que o seu retorno para casa seja tranquilo. Que o seu momento agora com a sua família seja cheio de bênção. Que você possa ter um domingo abençoado em nome de Jesus. Quero orar com você, entregando essa semana nas mãos de Deus. Eu não sei quais são seus compromissos nessa semana, mas eu quero convidar você a já apresentar a Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que você possa ter um final de setembro abençoado. Semana que vem é ceia. Nós possamos estar aqui para celebrar com alegria o sacrifício de Jesus por nós. Certamente semana que vem você vai se lembrar. Mishpat, Sedaká. Nós possamos lembrar sempre disso. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor continue te dando uma vida cheia da presença dEle. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Que você possa experimentar a presença de Jesus todos os dias da sua vida. Que você possa ter um domingo abençoado, uma semana abençoada, um final de setembro tremendamente abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso coração. Entregamos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor, uma semana abençoada em nome de Jesus.